Você sente que está correndo cada vez mais rápido, mas continua no mesmo lugar. Trabalha mais horas, produz mais, usa mais tecnologia, aprende novas habilidades, tenta economizar, faz planos. Ainda assim, aquilo que parecia normal para gerações anteriores ficou distante. A casa que antes podia ser comprada com uma renda hoje exige duas. O mercado pesa no bolso. O aluguel sobe. As contas avançam mais rápido que o salário. Chamam isso de inflação. Falam em crises globais, cadeias de suprimentos, guerras, juros e recessões. Tudo isso importa. Mas existe uma pergunta mais profunda. E se a desigualdade crescente não for apenas consequência de acidentes econômicos? E se ela fizer parte da forma como o dinheiro entra no sistema? Existe um mecanismo antigo, poderoso e pouco compreendido. Um mecanismo que ajuda a explicar por que alguns enriquecem primeiro enquanto outros apenas reagem ao aumento do custo de vida. Esse mecanismo ficou conhecido como efeito Cantillon. Depois que você entende essa lógica, nunca mais olha da mesma forma para preços, imóveis, salários, bolsas de valores ou para sua própria conta bancária. Hoje vamos voltar no tempo, atravessar séculos de história, entender como a moeda moderna funciona, analisar os grandes eventos econômicos recentes e descobrir por que estar perto da fonte do dinheiro pode valer mais do que trabalhar duro durante décadas. Capítulo 1. A sensação de estar ficando para trás. Muitas pessoas sentem algo difícil de explicar. Elas se esforçam mais do que seus pais e, mesmo assim, conquistam menos. São mais produtivas, têm mais ferramentas, mais acesso à informação, mais eficiência. Porém, a estabilidade parece escapar. Não é apenas impressão. Quando o preço de ativos sobe mais rápido que os salários, surge um abismo silencioso. Quem já possui patrimônio avança. Quem depende apenas de renda do trabalho tenta alcançar um alvo que se afasta continuamente. Você recebe em moeda, mas essa moeda não fica parada no tempo. Seu valor muda. Às vezes lentamente, às vezes de forma brutal. Se o custo de vida sobe 10% e sua renda sobe 4%, você trabalhou o mesmo tanto, talvez até mais, para comprar menos. Isso significa que a perda não aparece como imposto direto. Ela aparece como erosão do poder de compra. Capítulo 2, Paris. Século XVIII. Para entender isso, precisamos voltar cerca de 300 anos. A França enfrentava dívidas pesadas. O governo buscava soluções rápidas. Surgiram então experiências financeiras baseadas em papel-moeda e crédito expandido. No centro desse período estava um pensador e banqueiro chamado Richard Cantillon. Diferente de muitos da época, ele observava não apenas teorias, mas a mecânica real dos mercados. Outro personagem importante foi John Law, que convenceu autoridades a adotar um sistema de emissão monetária apoiado em expectativas futuras. Dinheiro novo foi criado. Especulação aumentou. O entusiasmo tomou conta das ruas. A multidão enxergava prosperidade. Cantillon enxergava fluxo. Ele percebeu algo decisivo. Quando novo dinheiro é criado, ele não surge ao mesmo tempo em todas as mãos. Ele entra por algum lugar específico. Sempre existe uma porta de entrada. Os primeiros a receber esse dinheiro conseguem comprar ativos e bens antes da alta generalizada de preços. Os últimos a receber enfrentam preços já reajustados. Essa diferença muda destinos inteiros. Capítulo 3. A lógica da mina de ouro. Cantillon usou uma imagem simples. Imagine uma economia estável onde um pão custa uma moeda. Agora descubra uma enorme mina de ouro. A quantidade total de dinheiro dobra. Muitos pensariam, se o dinheiro dobrou, todos os preços apenas dobram também. Fim da história. Mas não funciona assim. Os donos da mina recebem primeiro o novo ouro. Sua renda cresce antes que os preços mudem. Eles compram terras, alimentos, roupas, ferramentas e propriedades ainda pelos preços antigos. Os comerciantes que vendem para eles faturam mais e também começam a gastar. Aos poucos, a nova demanda se espalha. Só que o agricultor, distante, o trabalhador comum e quem estava longe da fonte, ainda não recebeu nada. Sua renda continua igual.
Porém, quando vai ao mercado, os preços já subiram. Ele perde poder de compra antes de ganhar renda adicional. Esse é o coração do efeito Cantillon. A ordem em que o dinheiro entra importa tanto quanto a quantidade criada. Capítulo 4. O mundo moderno trocou a mina pela impressora digital. Hoje, quase ninguém descobre minas de ouro para expandir a economia. O processo mudou de forma, não de essência. No sistema moderno, o novo dinheiro pode surgir via crédito bancário, políticas monetárias, compras de ativos por bancos centrais e expansão financeira. A pergunta continua a mesma: quem recebe primeiro? Normalmente, o dinheiro novo entra no setor financeiro antes de chegar ao trabalhador comum. Bancos, grandes instituições, governos endividados e mercados de capitais costumam estar mais próximos dessa fonte. Com acesso a crédito barato, esses agentes compram ações, imóveis, títulos e empresas. Os preços desses ativos sobem cedo. Enquanto isso, quem vive de salário sente a alta depois. Aluguel maior, mensalidades maiores, comida mais cara, energia mais cara. Capítulo 5. A década de 2020, condensada em poucos anos. Entre 2020 e meados da década, o mundo viveu um dos maiores choques econômicos modernos. Em resposta à crise, trilhões em estímulos, crédito e liquidez foram lançados no sistema. Muita gente ouviu que aquele dinheiro era para todos. Em parte, alguns programas realmente alcançaram famílias e empresas menores. Mas a maior massa de liquidez transitou pelos canais financeiros tradicionais. Taxas de juros foram reduzidas. Compras de títulos aconteceram. Mercados receberam sinal claro de apoio institucional. O resultado foi curioso. Enquanto partes da economia real sofriam, muitos ativos disparavam. Bolsas bateram recordes. Imóveis valorizaram rapidamente em várias regiões. Grandes patrimônios cresceram. Depois veio a segunda fase. O dinheiro que primeiro inflou ativos começou a pressionar bens e serviços do cotidiano. Energia, alimentos, aluguel, seguros e custos básicos passaram a subir com força. O que antes parecia temporário virou custo de vida permanente. Capítulo 6. A lentidão dos salários. Existe um detalhe cruel nesse processo. Preços podem mudar em segundos. Algoritmos ajustam tarifas instantaneamente. Mercados reagem no mesmo dia. Salários não. Reajustes dependem de contratos, negociações, ciclos anuais, políticas internas e poder de barganha. Às vezes demoram anos. Então surge um intervalo doloroso. Despesas sobem agora. Renda sobe depois quando sobe. Nesse intervalo, famílias usam reservas, cartão de crédito, parcelamentos e cortes no padrão de vida. Mesmo quando o aumento salarial chega, ele muitas vezes apenas compensa perdas passadas. Não representa avanço real. Capítulo 7. A sociedade dividida por posição. Com o tempo, a economia pode se dividir em dois grupos. De um lado, quem possui ativos, imóveis, empresas, terras, participações, metais, investimentos produtivos. Quando o sistema se expande, esses patrimônios tendem a acompanhar ou superar a inflação. Do outro lado, quem vende tempo por moeda, recebe salário e precisa usar essa renda para pagar custos crescentes. Isso não significa que todo investidor vence ou todo trabalhador perde. A realidade é mais complexa, mas estruturalmente, a posição inicial importa muito. Quem já possui algo tende a se proteger melhor. Quem começa do zero precisa subir uma escada enquanto ela também sobe. Capítulo 8. O imposto invisível. Quando se fala em impostos, todos pensam em tributos explícitos. Porém, existe outro custo menos visível: a perda de poder de compra. Se você economiza durante anos em moeda que se desvaloriza rapidamente, parte da energia do seu trabalho foi transferida silenciosamente. Imagine que dinheiro seja uma bateria, onde você armazena horas de vida. Se essa bateria perde carga constantemente, você trabalhou no passado para consumir menos no futuro. Esse fenômeno não aparece em boleto separado. Ele aparece no carrinho menor, no imóvel mais distante, na aposentadoria mais difícil. Capítulo 9.
Trabalhar mais nem sempre resolve. Durante décadas, pessoas seguiram conselhos clássicos. Trabalhe duro, economize, seja produtivo, espere sua vez. Esses princípios ainda têm valor moral e prático, mas podem ser insuficientes quando ativos sobem muito mais rápido que salários e poupança tradicional. Se você guarda dinheiro rendendo pouco, enquanto imóveis valorizam muito acima disso, a meta se afasta. Se sua produtividade cresce, mas a moeda perde valor, parte do ganho evapora. Não significa desistir do esforço. Significa entender que esforço sem estratégia pode virar corrida em esteira. Capítulo 10. Como pensar diferente. Se a regra do jogo mudou, a resposta começa pela consciência. Primeiro, medir riqueza apenas em moeda pode enganar. Valor real também significa tempo livre, capacidade produtiva, patrimônio resiliente e renda futura. Segundo, transformar parte da renda em ativos produtivos tende a aproximar você da valorização do sistema em vez de deixá-lo apenas exposto aos custos dele. Terceiro, diversificação importa. Dependência total de uma única fonte de renda ou de uma única forma de reserva aumenta vulnerabilidade. Quarto, conhecimento financeiro deixou de ser opcional. Entender juros, inflação, risco e alocação virou ferramenta de defesa. Capítulo 11. O que são ativos de verdade? Ativo não é qualquer coisa, cara. Ativo é algo que preserva valor, gera renda, aumenta a produtividade ou possui escassez relevante. Pode ser participação em negócio lucrativo. Pode ser imóvel bem localizado e financeiramente saudável. Pode ser terra produtiva. Pode ser investimento em empresas sólidas. Pode ser capacitação que eleva a renda futura. Em alguns casos, pode incluir reservas alternativas, desde que compreendidas com responsabilidade. O ponto central é sair da posição onde toda a sua energia fica parada em algo que perde valor continuamente. Capítulo 12. O jogo psicológico. Existe também um lado emocional. Quando preços sobem rápido, pessoas sentem urgência. Compram no topo, vendem no pânico, entram em dívidas ruins ou seguem modismos. Quem entende ciclos tende a agir com mais calma. O sistema recompensa disciplina mais do que impulso. Pequenas decisões repetidas por anos costumam superar grandes apostas feitas no desespero. Capítulo 13. A pergunta final. Richard Cantillon viu o problema que surgiu há 300 anos. Ele mudou o seu. A riqueza está no tempo. Os sinais estão aqui. De novo, onde você vai ficar?